pessoal, e voltamos aqui para a gente falar mais um pouquinho a respeito da série Desvendando a LGPD. E hoje a gente vai falar a respeito das questões relacionadas à aplicação da LGPD na fase contratual. Como a gente discutiu durante todos esses nossos vídeos até aqui, o consentimento do empregado ele precisa ser expresso em relação à autorização e o fornecimento destes dados pessoais e dados sensíveis como vistos até aqui. E essas cláusulas, né, em relação à política de tratamento de dados pela empresa, também devem ser muito claras e muito expressas em relação ao conhecimento do empregado. Justamente para prevenir o quê? Para prestigiar o quê? Os princípios da finalidade, da transparência e segurança. Então, diante disso, a gente elenca aqui rapidamente alguns pontos muito sensíveis aos quais a Lei Geral de Dados ela vai estar relacionada aqui à fase contratual. Então, de início, a gente já começa pela ficha de registro. A gente sabe que a ficha de registro do empregado é um documento em que está cheio de dados e dados pessoais e dados sensíveis e que, portanto, merecem aí todo um cuidado, né, no que diz respeito ao compartilhamento destas informações. E por conta disso, a LGPD, ela coloca, né, expressamente que deve-se ter um acesso no manuseio e no controle destes dados que ali estão, justamente limitando-se o acesso a essa ficha de registro do empregado. Então, o acesso não pode ser, evidentemente, feito por toda e qualquer pessoa, simplesmente em ocasiões e por pessoas que são devidamente autorizadas. Além da questão da ficha de registro, a gente aponta aqui a questão da realização de exames. Nós sabemos que durante a vigência do contrato de trabalho, os empregados eles têm que passar por exames periódicos, não é verdade? E isso trata-se justamente de um fornecimento de um meio ambiente de trabalho seguro, sadio e confortável para o empregado. Decorre então da legislação no que tange a proteção da saúde e da integridade física dos empregados e está relacionada também às questões de medicina e segurança do trabalho. Então, diante disso, é importante que seja observado que a realização desses exames seja, obviamente, com esse objetivo de preservar a saúde e a integridade física desses empregados, sem que sejam exigidos exames que possam de alguma forma fazer com que esse empregado venha a ser discriminado. Então, por exemplo, a solicitação de exames de gravidez, exames de câncer, né, podem aí ensejar o que nós entendemos por uma discriminação e dar aí a esse empregador uma responsabilidade, inclusive em relação ao pagamento de danos morais. Além da questão relacionada, né, à realização de exames, a gente também fala a questão do compartilhamento de dados, não é? Compartilhamento de dados com seguradoras, com planos de saúde e entidades sindicais. Então a gente sabe que no contrato de trabalho existe, né, esse compartilhamento de dados. E a LGPD, ela diz que esse compartilhamento, ele precisa ser, obviamente, cuidadoso, principalmente se houver o compartilhamento de dados de familiares e de terceiros. Nesse caso, vai ter que haver um expresso consentimento, uma expressa autorização do empregado nesse sentido. As exceções ficam apenas por conta daquilo que está contido na própria legislação, de um pedido judicial ou de questões que possam servir de dados, de estatística para o governo. E mais uma questão que a gente destaca aqui como importante em relação a essas questões da LGPD é justamente o contrato do aprendiz. Então, o aprendiz hoje, diante, né, do que nos coloca a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala, né, incisivamente que vai haver uma necessidade de assistência.
e não mais aquela assistência antiga que a gente falava, né, apenas na rescisão contratual, em que o indivíduo menor de idade teria que ser assistido pelos pais ou responsáveis. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala justamente na necessidade de que essa assistência ocorra já na contratação, justamente por conta do fornecimento de dados, e aí dados pessoais, dados sensíveis. E é exatamente o que o artigo 14 dessa lei nos pontua. E ela diz assim, rapidamente eu vou ler aqui para vocês. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos desse artigo e legislação pertinente. Então, diante disso, o que nós percebemos é que hoje, tanto na contratação quanto na rescisão, haverá de ter sim a assistência, né, ao menor de idade pelos seus pais ou representantes legais. Então, rapidamente, eram esses apontamentos que nós gostaríamos de trazer aqui para você, para que sirva de reflexão, para que sirva de atenção para a vigência dos contratos de trabalho, porque todo mundo aqui, de uma certa forma, passa por isso e tem dúvidas. Então, essas são as nossas dicas, o que eu gostaria de ter tratado com vocês, e a gente encerra, né, essa série que foi importante para a gente conhecer um pouquinho e refletir um pouco mais sobre as questões tratadas por essa legislação tão importante contra o tratamento de dados. Queridos, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.